por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio de hoje. Kleber, tudo bem por aí? A gente falou ontem em agenda fraca, mas essa quinta-feira a gente já mordeu a língua. Ficou tudo para hoje, Rê. Muito bom dia. Ficou. Quinta-feira super agitada, principalmente nos Estados Unidos, né? É verdade. Tem divulgação de PIB, resultados sobre pedidos de auxílio-desemprego e a tão esperada fala do presidente do Fed, que a gente mencionou no episódio anterior. Não, exatamente. Nesse momento está acontecendo, né, a apresentação do presidente Jerome Powell. Esse simpósio acontece, né, tradicionalmente em Jackson Hole, mas agora ele está acontecendo virtualmente, né, nesse momento ele está falando. E já até passando um pouquinho, né, o que ele já anunciou foi uma nova política, né, que o Fed vai permitir aí uma inflação um pouco mais alta, deve manter os juros por mais tempo ali no nível que ele já está, que é zero, né, entre 0 e 0,25 ali, no intervalo da taxa de juros norte-americana, exatamente para tentar ajudar um pouco mais nessa recuperação da atividade econômica norte-americana, que preocupou aí nas últimas semanas, até pela última ata do FONC, como a gente comentou ontem aqui no podcast, né, Rê? E dos outros dados, a gente teve o pedido de seguro-desemprego da semana passada vindo em linha com o que era esperado, mas ainda muito forte, o que reforça essa política mais expansionista, né, e de mais estímulos ainda do Banco Central norte-americano. Registrou 1 milhão de pedidos de seguro-desemprego mais uma vez, está um pouquinho abaixo do que veio na semana passada, que foi de 1 milhão e 100. A gente fala um pouquinho, mas a gente está falando de 100 mil empregos, né? Os números são tão grandes ainda que a gente até vai acostumando com algo que é muito fora do normal. E da parte do PIB, teve a revisão, né, ainda do PIB do segundo TRI, e ele veio um pouco menos pior do que tinha sido na última revisão, veio com 31,7% em termos anualizados, e fica a expectativa aí para o PIB agora do terceiro trimestre, que ele já venha com a recuperação que os mercados vêm esperando, para que a gente tenha aí pelo menos uma sinalização um pouco melhor aí desse segundo semestre, que começa, né, a recuperar todo aquele problema que a gente teve ligado aí aos isolamentos no primeiro semestre do ano. Esse ponto que você comentou a respeito de inflação um pouquinho elevada nos Estados Unidos, a gente tem que trazer para uma discussão maior na semana que vem, quando a gente falar de eleições norte-americanas, né? Porque o próximo presidente vai ter que lidar com essas decisões que o Fed está tomando agora com base em toda a crise que a pandemia causou, né, Kleber? Exatamente. A gente, até passando aí para os ouvintes, a gente já tem confirmado aí presenças importantes, inclusive de analistas diretamente lá de Nova York, que vão falar com a gente aqui. Vão vir na quarta-feira, depois a gente passa mais detalhes, tanto para falar da questão econômica nos Estados Unidos, quanto para a gente entender um pouco melhor aqui como funciona essa questão da política, das eleições, né, de toda a dinâmica, que todos os anos que tem eleições bate muito, né, nos mercados, principalmente agora, depois de tudo que aconteceu, com essa dúvida aí se o Trump tem chance, não tem. Chance ele tem, né, mas assim, quais são as chances, né, qual a probabilidade? E inclusive ontem foi confirmado, né, o vice, né, dele oficializado, o Pence, que já começaram lá os ataques políticos nos Estados Unidos, como a gente está acostumado aqui no Brasil também, né? Não é novidade, né? Falando em Brasil, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o índice de confiança da indústria. Ele veio um pouquinho em crescimento, vamos dizer assim, né? Veio sim, a FGV divulgou agora. Ele avançou 8,9 pontos em agosto, tá? Alcançando aí 98,7 pontos, o que é um bom número dado o nosso cenário. É a quarta alta seguida que a gente tem. O indicador recuperou 40 pontos, tá, em relação ao que a gente tinha, dos pontos em relação a março e abril, quando a gente estava ali bem no foco do início dos isolamentos, né, e da crise que a gente passou, né? A confiança do setor industrial manteve essa tendência de recuperação, que foi iniciada principalmente ali no mês de maio, tá? E até de forma consistente, e o que a gente pode dizer também distribuída. Então,
tem ainda assim números muito ruins no meio de todo esse pacote que a gente tem da indústria, né? Mas pelo menos ele já dá sinais de recuperação até um pouco mais rápidas do que alguns analistas esperavam, né? Claro que quando a gente olha para a economia real diretamente no Brasil, a gente sabe o quanto, né, tanto o produtor, quanto o comerciante, quanto o varejo ainda vem sofrendo, né? Mas a indústria, que é um vetor super importante, já dá sinais aí de uma recuperação um pouco melhor do que a gente tinha até pelo menos 2 meses. Né? Então, é um bom sinal, tá? Apesar que ainda tem muito a recuperar e a gente sabe o quanto é necessário que os estímulos continuem por aqui também. Verdade. Kleber, a gente falou algumas poucas vezes aqui sobre os multifundos, mas a gente nunca entrou muito no detalhe, né? Acho que é um bom momento para a gente fazer isso. O que você acha? É super importante, Rê. Ainda mais que a gente tem falado tanto de diversificação aqui, e esse é um instrumento importantíssimo e super interessante para o investidor, né? É verdade. A gente teve até aí, durante o período de crise, produtos com uma rentabilidade muito alta. E vamos falar sobre esse assunto, então. Apresenta nossos convidados, por favor, Kleber. Faça as honras da casa. Um deles já está super conhecido aqui, né? Fred Fonseca com a gente mais uma vez aqui. E hoje acompanhado da Vivi Sala também. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre bom estar aqui com vocês, conversando, batendo papo. É sempre muito legal. Gente, bom dia. Obrigada pelo convite. Muito bem-vindo, Vivi. Estreando hoje aqui com a gente, né? Exato. Dia de estreia. Legal. Muito bom. Bem-vinda, Vivi. Espero que você goste aqui do nosso papo. O Fred já participou. O Fred agora tem um quadro mensal aqui com a gente. Logo mais estamos de volta para dar as novidades, né? Explicar o que tem acontecido. Esse quadro é bem interessante. Nossa conversa de mercado. Exatamente. Trazendo aí um pouco para a gente sobre diretamente o multifundos, né, que teve uma rentabilidade até que espetacular aí no último mês e que tem um histórico muito consistente aí nos últimos anos. Conta para a gente um pouquinho de como que funciona o multifundos. Vamos lá, Kleber. Eu acho que aqui a gente tem um tema bem interessante para falar para os nossos clientes e eu gosto de dizer bem qual que é assim, a raiz, a origem, né, do que é um multifundos, né? Ele é exatamente o que o nome sugere, né? A gente está falando de um fundo que, na essência, ele investe em outros fundos do mercado, né? E aí, como que a gente faz isso, né? A gente tem uma área lá no Itaú que ela é destinada exclusivamente a olhar todo o mercado e escolher dentro de todo esse mercado quais são os melhores gestores. E dentre os seus fundos, que estão lá dentro daqueles gestores que são geridos por eles, a gente escolhe alguns produtos para compor um portfólio. E aí a gente junta isso tudo dentro de um único fundo, né? Então, o que tem de legal aqui para o investidor, né? Quando ele escolhe e está investindo num multigestor, ele diretamente está investindo numa carteira de diversos outros fundos de investimentos que tem no mercado, né? E aí a gente gosta muito de falar para os nossos clientes que a gente trabalha com um processo muito isento aqui, né? O nosso propósito ao fazer a gestão do multifundos, de fato, é escolher no mercado o que há de melhor, né? A gente não fica preso a nenhum tipo de casa, a gente não fica preso a nenhum tipo de gestor, a gente não tem nenhuma obrigatoriedade de investir nessa casa ou na outra, e nem mesmo investir nos fundos do próprio Itaú. A gente pode fazer, se a gente achar interessante, assim como se no tempo a gente achar que não é mais qualquer um desses fundos que fazem parte do multifundos, a gente pode se desfazer com o tempo, né? E aqui Legal. A gente usa um processo, deixa eu só completar uma coisinha, claro, a gente usa um processo bem robusto aqui, uma preocupação nossa, né? Bem robusto nesse processo de seleção, né? E eu acho que vale a pena também dar um pano de fundo assim para o nosso cliente, que a área que faz a gestão dos multifundos é uma área que existe há mais de 20 anos dentro do Itaú. E a gente tem um processo de investimento, de seleção, isso é algo que inclusive no futuro, se vocês quiserem, a gente pode entrar mais no detalhe, num outro podcast, mas a gente tem um processo que já existe há 20 anos, que sempre está passando por atualizações conforme as mudanças que existem na indústria,
no mercado como um todo, né? Ou seja, o mercado hoje, com uma Selic tão baixa hoje, na casa de 2%, é muito diferente de um cenário de quando a gente tinha uma Selic de 14% e tudo mais, né? Além do que, a gente tem muito essa renovação de gestores no mercado, né? Todo ano a gente vê a abertura de uma série de novas casas, mas a gente vê o fechamento de várias também, né? Então a gente tem um processo bem robusto dentro do Itaú, ele é nosso mesmo, totalmente independente, nós temos os nossos processos, as nossas formas de análise para buscar. Então, quando a gente compõe um dos nossos multigestores, o que sempre tem que vir à cabeça do nosso cliente é: eu estou investindo numa carteira de vários outros fundos que passou por um processo de seleção por meio do Itaú totalmente isento. Perfeito. Só complementando o Fred, posso complementar um ponto que eu acho que é bem interessante? Eu acho que, assim, só levantando a bandeira aqui de FOF, de Fund of Funds, que é a nossa área, a gente é um business de gestão, né? Então, a gente não faz apenas distribuição, porque hoje, praticamente, todo o mercado trabalha com uma arquitetura aberta. Então, na verdade, você vê fundos espelhos, você encontra no Itaú, encontra em outros bancos ou outras distribuidoras. Os multigestores, que no Itaú eles são chamados de multifundos, eles são um grande diferencial do Itaú perante a concorrência. A gente tem mais de 20 anos de experiência na seleção dos gestores, o nosso processo já é comprovado, consolidado, foi ajustado nos diferentes períodos do mercado, a gente faz isso há muitos anos, o nosso multifundos mais antigo tem mais de 8 anos, e a gente não acha nenhum multigestor, multifundos na indústria com mais de 8 anos, com o histórico que a gente vem entregando. Então, realmente, eu acho que esse é o diferencial de Fund of Funds. Porque distribuição de fundos espelhos a gente vê em outros lugares. Agora, a gestão de multigestores na qualidade que o Itaú faz, a gente só vê isso no Fund of Funds mesmo. E aí, deixa eu ter, outro dia desse a gente estava conversando, eu e o Kleber, né? Eu estava andando aqui pela rua e eu acabei encontrando um professor meu. O Kleber vai lembrar dessa história. E aí eu lembro que eu comecei a falar um pouco, né, de, poxa, tem os fundos de terceiros, tem os fundos espelhos, ele olhou assim para mim e falou: cara, o que é isso, né? Então, só para dar um gancho aqui, dar uma força, né? Quando a gente está falando de fundos de terceiros, são aqueles fundos de investimentos que estão sob gestão de outras casas que não são o Itaú. Então, é qualquer outra casa que não o Itaú. Então, quando eu estou falando que a gente tem uma área aqui que olha fundos de terceiros, é uma área que está olhando todo o mercado, né? E aí, quando a gente está falando dos fundos espelhos que a Vivi falou, é porque hoje é realmente bem comum, né? O investidor ele consegue acessar determinados fundos em qualquer lugar, né? Não só no Itaú, mas em diversas outras plataformas, né? Então, o fundo espelho é aquele fundo que replica exatamente esses fundos das outras casas. E a gente consegue comprar aqui do Itaú normalmente, né? Então, a gente tem lá no FOF basicamente duas ofertas, né? A gente tem uma oferta que é oferecer todos os fundos que existem no mercado, não todos, né, aqueles que a gente acha legal, mas em que o cliente está comprando exatamente a estratégia do gestor. E aí a gente tem essa outra estratégia que a Vivi falou, que é o que, olha, eu vou dar um passo à frente. De todos os produtos que tem, eu vou selecionar alguns deles para comprar uma carteirinha de investimentos para você. E aí eu coloco tudo dentro de um único fundo, que aí se chama multifundos. Perfeito, gente. Queria lembrar quem está nos ouvindo, a gente deu uma pincelada aqui sobre o trabalho do FOF. Tem 2 podcasts dedicados a falar sobre a atuação do FOF, o que faz, como é que é feito todo esse trabalho que o Fred e a Vivi comentaram. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho no conteúdo, a gente deixa aqui na descrição desse episódio também os números dos episódios em que a gente apresentou e explicou mais um pouco sobre como funciona a FOF, apesar de que vocês vão ficar ouvindo sobre isso, porque tá tudo meio misturado, né? Quando a gente tá falando do multifundos, a gente tem que, ao mesmo tempo, ficar explicando essa questão da prateleira aberta, que é o fato de ter produtos de outros gestores sendo distribuídos, depois tem a curadoria que o Fred falou e tudo mais, e dentro do que vocês estão comentando aqui, Vivi e Fred, sobre ter essa equipe que olha criteriosamente cada fundo que vai compor o multifundos, fazer a escolha e tudo mais, queria que vocês trouxessem um pouquinho sobre as vantagens de investir em um multifundos, em vez de investir em um outro fundo que tenha no mercado, para que a gente possa fazer essa comparação também. Claro. Olha, tem um ponto aqui que a gente sempre gosta de falar para os nossos clientes, para os nossos especialistas, né? Que talvez seja uma daquelas
daquelas regras básicas de quando você está fazendo investimento, né? Aquela conversa que ficou bem popular no mercado, que é: não invista todos os seus recursos, não aposte tudo num único lugar, né? Não coloque todos os seus ovos numa única cesta e etc., né? Tudo isso aqui, naturalmente, é um linguajar mais simples para a gente falar do que você acabou de citar, que é o processo de diversificação. E a gente sempre entende que é muito melhor a gente realmente ter uma diversificação de portfólio do que fazer uma única aposta, né? A gente tem diversos gestores no mercado brasileiro e muitos deles são muito bons, né? E aí tem até alguns números que vale a pena a gente citar, assim. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui na indústria local a gente tem no total 265 assets como um todo, gestores de fundos multimercados, né? Então pensa no Brasil, nesse Fred? Universo. No Brasil. Então pensa assim, a zero de jogo, um cliente que não sabe de absolutamente nada fala: poxa, eu quero investir em um fundo de investimento. A zero de jogo ele vai encontrar 265 casas para escolher. E eu nem falei do número de fundos ainda, né? Então já é um universo enorme. Sim. Lá no fundo, a gente tem uma cobertura profunda e ativa em 30 dessas casas, né? E dessas aí, a gente ainda tem mais outras 44 que, além da gente fazer uma cobertura mega ativa, 44 delas são selecionadas para a gente fazer aquilo que a gente chama de investimento core, né? Que é quando a gente, de fato, recomenda para os nossos clientes colocar nos fundos exclusivos ou dentro dos nossos multifundos que a gente oferece para o pessoal. Então, já é um universo enorme, né? Então, eu acho que aqui já tem uma das grandes vantagens, né? Em vez do cliente escolher um único gestor e apostar tudo ali para dar certo ou dar errado, ele, por meio do multifundos, ele está investindo em vários gestores. Só que com um benefício, né? Eu falei para vocês que são 265 gestores. Quais são os legais que eu deveria escolher? E não basta ser bons fundos, né? Como é que eles se comportam juntos? Aí eu acho que a gente chega no outro tema, né? A gente entende que é legal diversificar, é legal você escolher alguns gestores para compor a sua carteira, mas não basta simplesmente você pegar os primeiros no ranking como estão indo melhor, até porque esse ranking ele é dinâmico, né? Hoje quem está indo muito bem, amanhã não está, né? Hoje o fundo pode ter terminado o ano como o melhor fundo mais rentável, mas no ano seguinte ele pode já não ser. E não existe nenhum demérito ao nosso ver isso daqui. Realmente é o dinamismo do mercado e a forma como os gestores estão tentando buscar as melhores alternativas. Então a gente entende que um caminho legal aqui... Fala, Kleber, manda. Até ia pedir exatamente isso para você agora, tipo, você explicar um pouquinho para a gente como que são escolhidos esses fundos, né, para o multifundos, quais são os critérios, como que é o processo. A gente faz assim, olha, primeira coisa, a gente tenta fazer um filtro das melhores casas que tem no Brasil. Dessas melhores casas, a gente pega os melhores fundos que eles têm. E aí, a partir desse momento, a gente começa a selecionar os fundos a ponto deles começarem a ver como é que eles se comportam juntos. Então a gente avalia como é que fica a correlação desses fundos, como é que está o cenário local e internacional agora e como é que é o histórico de performance desses gestores nesses mercados que a gente aposta tão bem. Quando a gente junta esses fundos, como que fica a questão da relação risco-retorno? A gente tem uma preocupação muito grande em proporcionar uma carteira para o nosso cliente que traga para ele uma redução do risco. E isso aqui a gente tem uma vitória muito grande aqui, quando a gente faz isso para os nossos clientes. Muitos deles não têm noção, Kleber, mas quando a gente faz essa combinação desses gestores, a gente reduz 40% a volatilidade dos fundos, né? O que é essa volatilidade? Caramba. É o quanto que varia, né, o retorno no dia a dia, né? O quanto que ele pode variar, seja para cima ou para baixo, né? Então a gente tem essa preocupação. Como é que a gente faz? Então a gente olha toda a indústria, da indústria a gente seleciona as gestoras que a gente mais gosta, dessas gestoras a gente seleciona os fundos delas que a gente mais gosta, porque não necessariamente por a gente gostar bastante das gestoras a gente tem todos os fundos, e aí com esses produtos a gente começa a fazer as combinações. Poxa, olha, esses gestores aqui eles se destacam bastante com juros, eles são alguns dos melhores, vamos colocar no fundo. Esses caras aqui eles performam muito bem com renda variável, a gente tem outros aqui que vão muito bem com câmbio.
e aí a gente faz as combinações dos fundos e vai vendo como que é que fica essa combinação na questão do risco e retorno. Então, acho que essa daqui é uma grande vantagem para o cliente, né? Eu posso escolher aleatoriamente os melhores, né, Vivi? E colocar lá, mas como que eles se comportam em conjunto? Isso daqui é que é muito importante para a gente. Só complementando aqui o Fred, de novo, eu acho que assim, a gente como Fund of Funds, a gente é muito mais focado em variáveis qualitativas. A gente dá muito mais peso às pessoas que trabalham na asset, afinal, né, a asset é um business de pessoas, então a gente presta atenção no processo de investimento da asset, se ele está bem amarrado, se existe uma estrutura de risco apartada da gestão, se existe um alinhamento de interesse do gestor através do investimento do próprio fundo. Obviamente que a gente não deixa as variáveis quantitativas de lado, a gente olha retorno, olha atribuição de performance, mas a gente foca muito mais nas variáveis qualitativas, que de fato é o diferencial de FOF, porque variáveis quantitativas todo mundo tem acesso, você pega o retorno, pede a atribuição histórica do gestor, então isso é uma análise mais fácil que a gente fala. Agora, a qualitativa, ver se de fato o gestor vai ganhar dinheiro no futuro, se de fato a asset está bem amarrada, se tem um compliance forte, se tem uma estrutura de risco independente, toda essa parte é super importante. Distribuição de bônus, por exemplo, entre todos os gestores, né, do fundo. Então, tem várias variáveis qualitativas que a gente, como Fund of Funds, a gente realmente faz uma análise muito profunda e fica muito próximo da asset para selecionar o fundo, selecionar esse gestor. Que legal, aqui, Vivi. Gente, quando a gente está conversando com as casas, tem um ponto aqui que é importante, assim, é claro que o retorno dos fundos é um chamariz. Muitas vezes o chamariz de certas casas é o retorno que ele tem entregue, né? Mas a gente tem muito essa preocupação de quem são as pessoas que estão por trás mesmo, né? Assim, qual que é o histórico desses caras, das pessoas que estão ali, quais foram as outras casas onde eles trabalharam, quais foram os cases de sucesso, quando eles erraram, como que eles se comportaram. E um outro ponto que é muito importante, assim, que já é na parte mais quantitativa, como a Vivi falou, assim, que é um ponto que a gente olha muito. No momento de crise, ou quando esses fundos começam a performar mal, eles fazem algum tipo de ruptura do seu processo de investimento, ou seja, o cara muda o jeito que ele pensa mercado e faz a gestão do fundo quando ele se vê diante de uma crise. Isso tudo é para validar o processo de investimento dele, né? Então, isso daqui são coisas que a gente olha bastante no detalhe. É exatamente o que a Vivi falou, é um business de pessoas, mas assim, se essas pessoas, a forma como elas trabalham, o histórico delas, a gente entende que não faz sentido, a gente não vai somente na variável quantitativa, ou seja, a sua performance. Muito legal, gostei muito do que a Vivi falou também a respeito de olhar a questão de compliance forte, porque essa questão ética, né, gente, ela é tão importante e é tão legal ter isso como um critério de transparência na escolha da casa gestora, porque o que a gente vê aí de coisa que não é regulamentada, o que a gente vê aí de fraude, teve até uma live que a gente fez a respeito disso, então é bacana vocês terem isso como um ponto muito forte, assim. E queria até perguntar, Vivi, a gente ouve muito falar em multifundos, multimercado, muitas vezes, até aquele exemplo que eu citei ali no começo, que teve uma super performance no mês de julho, 700 e tantos % do CDI, foi de um multifundos, multimercado. E tem outros tipos, né? A gente não tá falando só de multimercado. Os multifundos, eles navegam por outros mares também, né? Sim, com certeza. A gente tem uma plataforma, né, de multifundos bem grande atualmente. A gente tem 16 multifundos sendo distribuídos no varejo. Se a gente juntar o patrimônio desses 16 multifundos, a gente fica com um patrimônio sobre gestão de 19,4 bilhões de reais. Então, olha como realmente eu falei que o diferencial de Fund of Funds são os multifundos, os multigestores. Se a gente tem 16, a gente tem quase 20 bi sobre gestão nesses multifundos. Então, realmente, assim, eu acho que o cliente do Itaú, do varejo, ele enxerga esse diferencial, ele realmente investe com a gente, ele compra a gestão de Fund of Funds, e eu acho que vale a pena a gente pontuar um pouco dos fundos que a gente tem. Eu acho que a gente não precisa entrar nos 16 nomes, mas o Fred, ele separou em grupos esses fundos, e a gente pode tratar dos principais fundos que a gente está fazendo a gestão atualmente. No tempo aqui, gente, a gente sempre tenta pensar da melhor forma possível de oferecer um pouco de tudo para os clientes. Então, a gente tem desde um multigestor de renda fixa,
E aqui, assim, eu acho que a ideia é bem legal, assim, a gente pega toda a indústria de fundos multimercados e a gente tentou separar quais são aqueles gestores de multimercados que historicamente mais ganham dinheiro com juros e com moedas. E aí a gente chamou esses caras para conversar e falou, vamos montar um fundo somente com a sua parcela de renda fixa e de moedas? E foi assim que nasceu o Multifundos de renda fixa, né? E assim, acho que indo num ponto bem interessante, né? Esse fundo ele é tão premium assim, nessa seleção desses gestores, que em nenhum lugar o cliente do Itaú vai conseguir investir que não seja por meio dos multifundos, né? São fundos exclusivos para a gente, né? A gente tem os multimercados, como você falou, Rê, né? E aí eu acho que assim, é legal o cliente ter em mente que a gente geralmente separa os multimercados em dois tipos, aqui de uma maneira bem simplória, tá? A gente tem aqueles gestores que geralmente são caracterizados por girar a sua carteira com maior velocidade, aqueles gestores que têm como horizonte de investimento o curto e o médio prazo, sabe? Ele trabalha muito o giro da sua carteira, das suas posições. Monta a estratégia, atinge o preço, desmonta e vai para a próxima. E a gente tem outros que são aqueles gestores que geralmente montam estratégias de prazo mais longo, sentam mesmo na posição, carregam, claro, às vezes mudam um pouco do estilo dependendo de um cenário de crise também. E aí a gente tem dois multigestores justamente com esse conceito, né? O que a gente tem falado bastante, que vocês falaram no início, é o multifundos, e a gente tem o Multifundos Plus, que tem essa característica dos gestores que geralmente sentam na posição, carregam por mais tempo, e a gente tem uma parcelinha ali dele também, composta por alguns gestores de bolsa mais fortes também. E aí, falando em renda variável, a gente também tem alguns multigestores pensando nisso, né? A gente acabou de fechar para captação um fundo que tem os gestores mais premiums do mercado e que dificilmente abrem para captação, e a gente teve uma oportunidade agora com a crise, né? Teve muitos resgates em algumas posições, e isso permitiu que esses gestores abrissem para captação. A gente aproveitou, juntou esses caras todos num único multifundos, e a gente fechou agora para captação há pouco tempo, que é o Multifundos Aquila. É bem legal. E a gente tem um outro que aí tem as nossas principais apostas. A gente pegou os melhores gestores de renda variável do mercado brasileiro, e que aos nossos olhos tem a capacidade de, no longo prazo, entregar os melhores retornos. E aí a gente criou no final do ano passado o Multifundos Plus Renda Variável. Esse daqui ele é bem interessante também. Então vê que assim, a gente já passou por renda fixa, passamos por multimercado, passamos por renda variável. E aí eu acho que tem um outro negócio aqui que é bem interessante, né? Você lembra que ao longo do tempo aqui, eu e a Vivi, a gente falou para vocês aqui na conversa, a gente tem 265 gestoras, que é um monte, né? E que, como eu falei para vocês, fica com esse número na cabeça, é bem legal. E assim, todo ano nascem várias gestoras e outras também acabam fechando, né? E a gente sabe que um dos diferenciais das gestoras novas é justamente os primeiros passos, tem uma quantidade de recursos menor para administrar, então ele tem às vezes um giro, um ajuste de carteira mais rápido, tem também a sua necessidade de provar valor. E aí a gente decidiu criar um tempo lá atrás um negócio que a gente chama de incubadora. O que é isso? É uma forma da gente investir naquelas casas que estão dando seus primeiros passos, que a gente entende que podem ser os mais promissores do mercado. Que legal também, isso, Fred. É um negócio bem legal, porque é exatamente isso. Pensa que a gente tem um monte de asset. E tem muitos gestores que já têm um baita tempo de mercado, claro. E chega um determinado momento, eles decidem abrir o seu próprio negócio. Então, apesar de eles estarem super bem em assets mega renomadas, eles resolvem sair e abrir o seu próprio negócio. Às vezes ele sozinho, às vezes levando gestores de outras casas. E a gente, como acompanha muito de perto o mercado, a gente tem essas informações desses primeiros passos dessas casas muito cedo, né? E aí a gente, tendo essas conversas, a gente com o tempo começou a selecionar, a gente falou, vamos criar um negócio com o nome de incubadora, e nessa incubadora a gente vai investir nessas principais apostas. O negócio começou a dar muito certo, muitos dos nossos clientes gostaram, e a gente começou a ser provocado no tempo de, poxa, não existe um jeito de eu investir direto nessa incubadora de vocês, de aproveitar essas oportunidades? E aí a gente criou dois fundos. A gente criou o Gênesis Multimercado e o Gênesis Ações, que é exatamente o propósito. De um lado, é uma caixinha com todos os gestores de renda variável
que a gente entende que possam ser excelentes apostas para o longo prazo, apesar de estarem dando seus primeiros passos, e um outro multigestor, com o nome de Gênesis Multimercados, em que a gente coloca os gestores de multimercado naquele lado também, né? São estratégias bem interessantes, o fundo está com um patrimônio líquido bem grande, então acho que é até interessante a gente falar aqui, porque ele está próximo do seu fechamento também, mas aqui eu acho que é uma coisa bem legal, né? Então pensa que a gente tem desde os gestores mais renomados, pendurados nos nossos multigestores maiores, mais tradicionais, e a gente tem também aqueles dando os seus primeiros passos por meio do Gênesis. Acho que são estratégias bem interessantes. Então veja que a gente oferece um pouco de tudo. Desde renda fixa, renda variável, multimercado. Ô Fred, e antes de entrar num tema que a gente tem falado muito aqui, que é o internacional, a gente tem também a parte de previdência, né? Que a gente tem hoje no Fund of Funds, né? Tem, e aqui também eu acho que é um outro ponto legal aqui, né, Kleber? A indústria de previdência tem passado por algumas mudanças nos últimos anos, e isso tem permitido o investidor e os gestores acessar alternativas diferentes de investimentos, né? Então saiu daquele negócio um pouco mais engessado. Então hoje em dia a gente consegue ter fundos com 100% renda variável, que no passado não era permitido. A gente tem fundos com 70% de renda variável e os outros 30% com renda fixa. A gente tem fundos multimercados que hoje oferecem um tipo de gestão bem dinâmico e bem interessante. E aí a gente criou, hoje a gente tem 3 multigestores nessa parte de previdência. Um exclusivamente de multimercados, e aqui a gente tenta fazer uma proxy bem similar ao que a gente faz dos fundos que não são previdenciários. A gente está sempre trabalhando para compor uma carteira com os melhores gestores de previdência ali dentro, e a gente tem também o mais recente que a gente acabou de abrir, um 100% de renda variável, depois de ter várias conversas com gestores de ações e mostrando para eles o quanto que é interessante a gente oferecer isso para o cliente. O Selic A2, Kleber, assim, a parte de previdência, é uma parcela de longo prazo. Sempre o cliente está fazendo a previdência, ele realmente tem um longo prazo, e se é longo prazo, ele tem um incentivo muito grande a fazer renda variável. Então a gente teve essa preocupação, trazer os melhores gestores de renda variável do mercado num chassi previdenciário, e também nesse outro passo, escolhendo os melhores, colocando num gestor de Prev também. Então o cliente também vai encontrar multigestor de previdência. Excelente, cara. E falando de internacional, né, que a gente tem conversado muito aqui, é um assunto que vem cada vez mais ficando forte nas conversas entre os investidores, dentro do mercado, né? E a gente tem muito interessado ouvindo a gente para entender um pouco mais como funciona. E o Fund of Funds também tem uma dedicação exclusiva para alguns produtos dentro do internacional, certo, Vivi? Certo. Com certeza. A gente vem internacional há bastante tempo no banco. Eu acho que nesse ponto, antes de entrar nos produtos, eu sempre gosto de falar que a gente tem 4 pessoas dedicadas só para internacional. Elas estão baseadas no nosso escritório de Nova York, onde elas estão lá simplesmente para fazer a seleção e o monitoramento desses fundos internacionais que a gente seleciona para investir via Brasil. Então, a gente realmente tem um time dedicado a esse tipo de estratégia, que está baseado lá em Nova York e está muito próximo de todos esses gestores que a gente investe. E aí, entrando nos nossos multigestores, eu acho que é importante falar que a gente já faz isso há algum tempo no banco, né? O nosso multigestor mais antigo é o Global Allocation, ele tem um histórico de mais longo que 3 anos, e ele é uma mistura de renda fixa com renda variável, então é um produto balanceado, que não tem um hedge cambial. A gente, recentemente, há mais ou menos uns 2 meses atrás, 40 dias, a gente lançou o Global Equities, que é um fundo 100% de renda variável. Então, a gente fala assim, o cliente que quer dar o primeiro passo no internacional, é um pouco mais conservador, é legal ele investir no Global Allocation, que é um mix de renda fixa para renda variável. O cliente que é já mais arrojado, que conhece mais o mercado, que quer ter exposição a ações, ele pode investir no Global Equities, que é como se fosse o segundo passo em termos de risco. E a gente está lançando, aqui eu vou falar em primeira mão para vocês, no dia 31, nessa segunda-feira. Opa, a gente adora spoiler, Vivi. Isso. O Global Alpha em dólar, que a gente fala que é como se fosse o nosso multimercado internacional. Lá fora, o multimercado a gente chama de hedge funds. E tem hedge funds que são mais líquidos, que eles
pagam um resgate antecipado, que a gente chama de liquids alts lá fora, liquids alternatives lá fora. E aí esses produtos, a gente está montando uma carteira só com esses hedge funds líquidos, que a gente vai ofertar a partir de segunda-feira para o nosso varejo, que a gente achava que era o produto que faltava, o multigestor que faltava para completar de fato a nossa grade. Então a gente tem um produto balanceado de renda fixa com renda variável, um produto 100% de renda variável, e agora a gente tem como se fosse um multimercado internacional, que a gente tem vários produtos, vários fundos de diversas estratégias que vão estar investidos dentro do Global Alpha, e também é um produto que não vai fazer o hedge cambial. A gente acha que o câmbio, né, a variação do dólar contra o real, ele ajuda bastante a diversificar a carteira do cliente. Em momentos de crise mundiais, né, que nem, enfim, a gente está vivendo atualmente com o Covid, o mercado inteiro cai junto. Então, na hora que a gente tem, em 2008, quando a gente teve a crise da subprime lá fora, agora no Covid, a gente vê que tanto a Bolsa Americana, como a Bolsa do Japão, a Bolsa da Europa, a Bolsa do Brasil, tudo cai. Então, na verdade, os ativos ficam muito correlacionados. E o único ativo, né, a única moeda que sobe, na verdade, é o dólar. Então, na verdade, faz muito sentido você fazer o investimento internacional sem o hedge cambial, porque é como se fosse uma segunda fonte de diversificação em momentos de crise aguda, de fato, onde todos os ativos ficam correlacionados. Então, esses 3 produtos, tanto o Global Allocation, como o Global Equities, como o Global Alpha que a gente está lançando, eles são sem o hedge cambial. Muito bom, gente. Muito legal. E a gente até teve... Diga, Fred. Deixa eu até completar aqui. Eu acho que é um ponto aqui que é interessante, né? A gente falou aqui de multigestor, o que ele é, a gente falou um monte de exemplos, né, de multigestores que a gente tem aqui dentro, os multifundos. Então, o cliente vai ter todo tipo de multifundos aqui para ele escolher, de renda fixa, multimercado, etc., né? Mas acho que teve um ponto aqui que a gente acabou passando bem rápido e que vale a pena a gente, acho que, destacar aqui como talvez um ponto final aqui, né, para os nossos clientes, né, que assim, a gente falou das vantagens que a gente oferece no processo de escolha, a gente falou do profissionalismo no FOF, né, nesse processo, algumas das coisas que a gente olha, mas acho que tem algumas vantagens que a gente acabou não passando, que vale a pena a gente colocar. Pensa o seguinte, você pode montar hoje uma carteira de fundos com 5, 6, 7, 10 fundos que seja. No tempo, alguns desses fundos vão performar bem, outros no tempo podem performar mal. E aí vai ser o momento de você fazer um ajuste na sua carteira, né? Sim. Se desfazer de alguns fundos e colocar outro. E aí, quando você fizer isso, você vai pagar imposto de renda. Dentro dos multifundos, nós no FOF fazemos isso. Então, algum fundo que no tempo deixou de ser interessante ou está passando por um mau momento, ou a gente entenda que talvez para o cenário macro agora não seja legal, a gente substitui por um outro. Quando o nosso cliente está investido no multifundos, ele não vai pagar IR sobre isso. Então, esse daqui eu acho que é uma vantagem muito interessante de se destacar para os nossos clientes, né? Então, quando você está investindo no multifundos, você está comprando diretamente uma cesta de fundos que são escolhidos pelo FOF, e no tempo, quando a gente acha interessante fazer algum tipo de substituição, eu troco um fundo pelo outro e você não tem nada de imposto de renda recolhido nesse momento, diferente de quando você tem isso solto na sua carteira, né? Outro ponto que eu acho que é bem legal aqui, que a gente costuma dizer, falar muito para os nossos clientes, é o seguinte, tem muito fundo no mercado e muito fundo bom também, mas esses fundos de tempos em tempos fecham para captação. Então, às vezes, você pode se deparar numa situação em que você pode investir agora num fundo incrível, muito legal. No mês seguinte, você tem mais dinheiro para investir, só que esse fundo fechou. E aí você não consegue colocar, você vai ter que escolher outro fundo, e talvez isso se repita nos próximos meses, né? Até porque quando a gente está num momento muito bom de mercado, a captação desses fundos realmente é muito rápida e eles começam a fechar. A gente faz algumas negociações com os gestores para conseguir exclusividades de alocação. Então o cliente consegue investir por meio do multifundos em vários fundos que estão fechados no mercado para captação. Ele não vai conseguir investir. A gente consegue proporcionar isso para ele. Então, acho que era bem legal os nossos clientes terem isso em mente, né? Quando ele está investindo no multifundos, ele está contando com o processo de seleção do FOF, ele está entrando em fundos que muitas vezes estão fechados para captação,
ele tem uma simplificação porque ele está investindo num único fundo em diversos fundos, né, tendo o acompanhamento profissional do FOF. E o outro ponto bem interessante é que esse rebalanceamento da sua carteira no tempo não vai te onerar com imposto de renda, né? Isso aqui vai ser todo feito o ajuste, o rebalanceamento da carteira pelo FOF dentro do fundo. Então não tem um imposto a ser recolhido. Acho que esses pontos aqui são legais e que fecha com essa combinação de produtos com uma redução de volatilidade, menos risco para o cliente, que é o processo de diversificação que a gente falou ao longo da nossa conversa aqui. Excelente, Fred, muito bom. Perfeito, gente, adorei o papo, vamos fazer isso mais vezes, a gente ainda tem que vir falar de multimercados, a gente ainda tem que vir falar um pouco mais dessa curadoria, então vamos trazendo aos poucos esse conteúdo para quem está nos ouvindo, porque sempre é muito legal esse conhecimento, porque a gente aqui a gente acha, né, por fazer esse projeto, e um dos motivos dele estar de pé, é que quanto mais a gente consegue transferir um conhecimento sobre investimentos, melhor as pessoas vão investir e mais elas vão transformar a vida delas rumo àquilo que elas querem, né? Então é muito legal quando a gente consegue trazer todo esse conceito, tudo isso que está por trás, todos esses dados que vocês trouxeram aqui pra gente, porque a gente está ajudando também a quem tem dúvida, a quem está começando e também qualifica o conhecimento de quem já tem, né? Então, obrigada, Vivi, obrigada, Fred, foi muito legal. Eu que agradeço, Rei, obrigado pelo convite, obrigado, Kleber, também, é sempre muito bom estar por aqui, sempre que vocês quiserem, a gente está super à disposição, é sempre um prazer falar aqui da indústria, falar dos nossos produtos, falar um pouco do nosso processo, conta com a gente, é sempre muito legal estar com vocês. Exato. Rê, Kleber, obrigada pelo espaço, pelo bate-papo, foi uma delícia. Obrigada, espero estar aqui de novo em breve. Obrigado, pessoal. Valeu, parabéns pelo trabalho, a gente espera vocês de volta aqui. Valeu, Rê. E mercados subindo por enquanto, todo mundo tá um pouquinho satisfeito aí durante essa manhã com a fala do Powell. Vamos torcer para continuar. Opa! Atenção, então, para o resto do dia, e amanhã a gente traz o resultado dessa fala do Powell, Kleber. Obrigada. Valeu. Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada a todo mundo que nos ouviu também. E um recado bacana, o Fred mencionou um pouco sobre os investimentos em previdência, através em investimentos alternativos próximos aí no mundo de previdência, através também de multifundos. E hoje o assunto da live vai ser investimentos em ações através de previdência. Então, tem um pouquinho aí do que o Fred trouxe. Não percam, é às 5 da tarde. E a gente está de volta amanhã para aquele café com canelas especial. Cuidem-se, protejam-se e até o próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.